Engenheiro ambiental frente às mudanças climáticas. Esse trabalho foi desenvolvido no eixo de Recursos Tecnológicos e Energéticos 2, no mesmo conteúdo de Climatologia, com o docente professor Daniel Silveira Pinto, na CIF. As mudanças climáticas, elas são as alterações no estado do clima. Para a gente entender isso, a gente tem que definir o clima e o tempo. O tempo é o estado atual da atmosfera num determinado local e lugar. Aliás, num determinado local e tempo. E, por exemplo, alguns exemplos são: hoje o dia está chuvoso, hoje o dia está muito frio, hoje está muito calor. Essa é uma definição do tempo. Para a gente entender o clima, a gente vai fazer a síntese de um estudo de 30 anos do tempo. Ou seja, vai pegar um período de 30 anos, vai analisar a atmosfera nesse período, e assim a gente vai definir o clima de um determinado lugar. Daí com os dados que são comprimidos, que são várias estatísticas, várias temperatura, vários dados. Daí, por eles é possível visualizar as alterações, tipo, algumas discrepâncias, alguns fenômenos que estão muito intensos, às vezes há uma alteração na média, alteração no balanço, e é assim que vai, sabe? Às vezes algum fenômeno inédito. E partindo disso, a gente vai falar agora das atividades antropogênicas e uso do solo. E o que elas fazem? Elas causam essas mudanças climáticas, porque todas elas emitem gases do efeito estufa ou reduz a quantidade de árvores, que é responsável pelo seu controle disso também. Daí, alguns exemplos das atividades antropogênicas são as indústrias, são a agricultura, o uso dos automóveis, e para o uso do solo temos o represamento de áreas, a urbanização, o desmatamento, e as queimadas que estão tendo, né? Mas, enfim, tudo isso pode, em suma, tudo isso vai mexer com a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera. E essas alterações acabam causando o aquecimento global, que é o aquecimento da superfície terrestre de forma gradual. Esse aquecimento global ele é consequência do forçamento radioativo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a quantidade que é equilibrada entre a quantidade de radiação que a Terra absorve e a quantidade que ela emite de volta é perturbada, causa um desequilíbrio. Dessa forma, a gente compreende o que é o aquecimento global. Agora a gente vai falar um pouco dos efeitos das mudanças climáticas, dos seus impactos, e eles ocorrem em diferentes magnitudes ao redor do globo, né, ao redor do planeta, por causa das diferentes emissões de gás de efeito estufa, do GE. Então, o primeiro sistema afetado, que é notável, é o sistema de água doce. E um estudo mostra que, a partir do século XXI, haverá uma grande redução do recurso hídrico, né, subterrâneo e superficial das zonas subtropicais secas. Com isso, vem a redução da qualidade da água, né? Porque ocorre uma interação do aumento da temperatura, da sedimentação, da concentração de nutrientes e de cargas poluentes que vêm das chuvas intensas. E mesmo assim, o sistema de água não tratada e o sistema de água potável, ele é afetado. Também ocorre a extinção no ambiente marinho, porque com uma taxa de emissão média e alta de gás de efeito estufa, acontece a acidificação do oceano. E relacionada com outras mudanças globais, como o aumento da temperatura e a diminuição do oxigênio, isso gera uma interação complexa entre as espécies nas regiões sensíveis, o que acaba causando a extinção dela. Fora do ambiente marinho também existem as extinções causadas por fatores estressantes, como mudança de habitat, sobreexploração, poluição e algumas espécies invasoras. E isso diminui e aumenta a sua magnitude, né, conforme a taxa da mudança climática. Então, as espécies elas não estão capazes de se adaptar conforme a mudança climática ocorre, o que causa a extinção delas. Depois disso, a gente também tem os efeitos sociais das mudanças climáticas, que causa a inundação das áreas costeiras, né, com o aumento do oceano. Então, as áreas de baixa altitude, elas estão propensas a serem submetidas à inundação, à submersão e à erosão da costa. Também ocorre o estresse por calor, porque por conta do aquecimento do globo, ele gera ondas de calor
elevadas, e isso diminui a precipitação em diversas regiões, o que causa o estresse. Também existem os desastres por desabamento, que ocorrem por conta de precipitações extremas em outras regiões, e elas podem sofrer desabamento de terra, e as populações afetadas não são exclusivas, mas aqueles que têm pouca infraestrutura, né, poucos serviços essenciais, eles moram em áreas expostas, eles estão mais propensos a sofrer os efeitos das mudanças climáticas. Medidas de mitigação. A mitigação consiste em intervenções que visam reduzir ou remediar os impactos negativos das atividades antropogênicas, nos meios físicos, biótico e antrópico. Essas medidas são orientadas por meio de legislações específicas que avaliam as consequências dos futuros projetos, com o intuito de evitar ou prevenir que ocorram prejuízos ao meio ambiente. Desta forma, são necessárias estratégias de mitigações sistêmicas e intersetoriais devidamente projetadas e eficazes para com a redução da emissão de gases de efeito estufa e para o controle do esgotamento dos recursos naturais e energéticos. Para que as medidas de mitigação deem certo, é necessário que haja uma integração dos sistemas ambientais, políticos, econômicos e sociais. No setor da demanda de energia e do aumento do uso de carvão, que é considerado um dos principais emissores de gases de efeito estufa, como combustível global, a redução da intensidade do carbono na geração de eletricidade também é uma componente-chave de estratégia de mitigação rentável para alcançar o nível de baixas estabilizações de emissões de gases de efeito estufa. Já no setor de transporte, a mitigação pode ser alcançada por meio da compensação das emissões, incentivo ao combustível de baixo carbono, mudança comportamental e implementações de políticas abrangentes, representando uma redução de 15% a 40% das emissões de CO2. As medidas de mitigação no setor civil estão relacionadas à inovação em infraestrutura e comportamento. Os recentes avanços em tecnologias, habilidades e políticas oferecem oportunidades para estabilizar ou reduzir o uso de energia do setor de edifícios globais, em meados do século XXI. Para as novas construções, a adoção do Código de Construção de Baixa Energia é essencial como estratégia de mitigação. O engenheiro ambiental é uma categoria de profissionais que tem muito a contribuir com o enfrentamento das mudanças climáticas. Ele pode assistir empreendimentos, empresas, órgãos públicos e outros setores da sociedade a diminuir os impactos referentes às mudanças climáticas, que impulsionam as mudanças climáticas. A diminuição dos impactos, hoje em dia, está categorizada como mitigação e adaptação. A mitigação consiste em diminuir essas forças que impulsionam as mudanças climáticas. Como, por exemplo, diminuir a quantidade de poluentes que determinado processo industrial emite. E a adaptação consiste... É importante dizer que a mitigação parece um pouco paliativa, né? Não combate de um modo mais efetivo as mudanças climáticas. A adaptação consiste em adaptar sistemas naturais ou sistemas criados pelos humanos a ter uma resposta melhor aos efeitos das mudanças climáticas. Por exemplo, uma cidade que está inserida numa região de seca em determinada estação do ano e na outra altos índices pluviométricos que como a cidade impermeabilizada é incapaz de reter toda essa pluviosidade, né? Então, o engenheiro ambiental pode ajudar na otimização de determinados processos dessa cidade para que ela responda de uma maneira melhor a essas
a seca ou a enxurradas, né? Tornando essa cidade mais resiliente. Embora essas duas medidas, mitigação e adaptação, sejam muito importantes, elas parecem um pouco conformadas com, com as mudanças climáticas. A mitigação não busca parar com as emissões, e a adaptação é justamente se adaptar para os efeitos que estão por vir. O engenheiro ambiental é dotado da capacidade de entender que a relação homem e natureza depende da cultura que é estabelecida. E a cultura hegemônica estabelecida hoje é uma cultura de exploração e acumulação, que vê a natureza com olhos utilitaristas. Então, essa visão transdisciplinar, multidisciplinar que o engenheiro ambiental tem na sua formação, permite que ele entenda os ciclos naturais e busque entender como o ser humano pode ser inserido nesses ciclos naturais, de modo que atinja determinada qualidade de vida e ao invés de necessariamente contribuir com as mudanças climáticas, possa passar a reverter esse cenário de caos climático. Bom, esse era o papel do engenheiro ambiental e essas são as referências que nós utilizamos no trabalho, e obrigado pela atenção.